Boa tarde. Hoje vamos iniciar o estudo do tecido epitelial. O organismo humano, apesar da sua grande complexidade, apresenta uma constituição bastante simples. Apenas 4 são os tecidos básicos que constituem esse corpo, sendo eles o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Desse modo, vamos estudar esses 4 tecidos, começando pelo tecido epitelial. Cada tecido que constitui o corpo humano apresenta determinadas características. Essas características são importantes, muitas vezes, para a função que aquele tecido exerce, né? E no que diz respeito ao tecido epitelial, quais seriam, então, essas características? Células justapostas, firmemente aderidas, pouca matriz extracelular, sempre associado ao tecido conjuntivo pela lâmina basal, avascularizado e uma face livre. Então, essas são as características principais de um tecido epitelial. Como podemos observar na figura abaixo, o tecido epitelial tem as características bastante evidentes, né? As suas células são justapostas. Podemos observar que não há muito espaço entre essas células. Consequentemente, essas células apresentam pouco material extracelular, já que as células estão muito próximas umas das outras, quase não há material extracelular entre essas células, né? Ele sempre está apoiado num tecido conjuntivo. Então, sempre ao lado do tecido epitelial, nós observamos um tecido conjuntivo. E ele é avascularizado. Não observamos em nenhum lugar no tecido epitelial a presença de vasos sanguíneos. Sendo assim, essas as principais características do tecido epitelial. Como todos os tecidos, o tecido epitelial tem suas funções, né? São elas proteção, absorção, função sensorial, função de secreção, de excreção e a função mais básica de revestimento. O tecido epitelial apresenta a seguinte classificação. Quanto à função, ele pode ser de revestimento e secreção. Quanto à sua forma, ele pode ser pavimentoso, ou também chamado de escamoso, cúbico ou cuboidal, colunar, prismático ou cilíndrico e de transição. E quanto ao número de camadas, ele pode ser simples, estratificado e pseudoestratificado. No que diz respeito ao revestimento, o tecido epitelial vai estar revestindo todo o nosso organismo, seja externamente como internamente, revestindo inclusive todas as nossas cavidades corporais. Já no que diz respeito à secreção, o tecido epitelial vai formar nossas glândulas, que vão produzir secreções importantes para o funcionamento do nosso organismo. Já quanto à forma da célula do tecido epitelial, nós podemos observar que, devido à grande proximidade entre as células, não é muito fácil observar o formato da célula, uma vez que não conseguimos ver muito bem aonde termina uma célula e começa outra. Raramente isso é fácil de ser visualizado. No entanto, podemos ter uma noção de como é o formato dessa célula pelo formato do núcleo. Então, uma célula que tem o núcleo achatado é uma célula pavimentosa, em que a altura é pequena e a largura da célula é grande. Uma célula que tem o núcleo arredondado, como pode ser observado nessa imagem, tem um formato cúbico ou cuboidal, ou seja, a altura e a largura da célula é mais ou menos proporcional. Quando a célula tem um núcleo ovoide, significa que essa célula é estreita e alta, por isso o núcleo fica apertado. Sendo assim, então, a célula tem um aspecto de uma coluna, um epitélio, então, dito colunar, né?
Já quando essa célula muda de forma dependendo de como o órgão se encontra, aí ela é dita, então, um epitélio de transição. Ora está de uma forma, ora está de outra forma. Quanto ao número de camadas, o que vamos atrás é de avaliar o número de camadas presentes no tecido. Se ele tem apenas uma camada de células, como pode ser observado nessa figura, ele é chamado simples. Se ele tem duas ou mais camadas de células, como vemos agora, ele é chamado estratificado. Mas se ele apresenta uma aparência de ter mais de uma camada, tendo apenas uma camada, como é esse caso aqui, nós então chamamos ele de pseudo-estratificado. Certo? Com isso, então, terminamos essa primeira apresentação sobre o tecido epitelial. Obrigado.